Cada um tem seu próprio relógio, mas o seu relógio indica algo pessoal. Ou seja, eu costumo dizer que o tempo passa. Isso é uma experiência que todos nós temos. O tempo passa, bom, ontem eu fiz isso, fiz aquilo, essa noite eu dormi, acordei e tudo isso marca, de certa forma, a passagem do tempo. Só que na física do espaço-tempo, não se pode dizer que o tempo passa. E, no fim das contas, quando a gente pensa bem, não é tanto o tempo que passa, tudo isso que acabei de dizer, na verdade sou eu que passo no tempo. Ou seja, sou eu que passo. E eu faço uma analogia. Pego o meu carro e vou pegar a rodovia para ir de Paris a Lyon. Bom, quero dizer, estou no meu carro e vejo a rodovia. Vejo a paisagem passando, vejo os postes indicadores passando, vejo a rodovia passando. Não, sou eu que estou passando pela rodovia. A rodovia está sempre lá, ela não se moveu, sou eu que passo. E no espaço-tempo é mais ou menos a mesma coisa. Para mim, o espaço-tempo não se move, ele não flui. Não há nada que flua no espaço-tempo. Sou eu que vivo um evento depois do outro. E como um evento é um ponto no espaço-tempo, eu vivo um ponto, ocupo um ponto, depois outro ponto, depois outro ponto e depois outro ponto. Existe uma continuidade que traça uma linha no espaço-tempo. Donc, qu'est-ce que... Então, pelo que eu posso ser representado no espaço-tempo? Por uma linha contínua, que é a linha que une todos os eventos que eu vivo, um após o outro, no espaço-tempo. Um pouco como quando eu descrevo a rodovia, quando eu percorro a rodovia, eu descrevo essa linha que constitui a rodovia, que é formada por todos os pontos que eu ocupei sucessivamente no meu trajeto ao longo da rodovia. Aqui há algo que vou chamar de minha linha de universo no espaço-tempo, que é a justaposição contínua de todos os eventos que vivi. Desde o meu nascimento até a minha morte, vou desenhar uma linha no espaço-tempo. E essa linha, do ponto de vista da relatividade, sou eu. O que eu sou? Eu sou essa linha. E se eu pegar um ponto nessa linha, sou eu agora. Outro ponto mais adiante, sou eu amanhã. Outro ponto do outro lado, sou eu ontem. E, por exemplo, você tem uma linha de universo e acontece que, neste momento, as nossas duas linhas de universo se encontraram. Depois você volta para sua casa e eu para a minha. Nossas duas linhas de universo seguirão em direções diferentes. Então, o que é essa duração que eu experimento, a duração que eu posso medir, que eu posso sentir? No final das contas, é o comprimento da minha linha de universo no espaço-tempo, porque no espaço-tempo existe algo que permite medir os comprimentos das linhas. E é isso que eu chamo de duração. E a gente vê claramente que, por exemplo, eu entre ontem e hoje não me movi. Então eu vou desenhar uma espécie de linha reta no espaço-tempo. Você se moveu, você foi viajar, sei lá, e você volta. Você descreveu uma linha mais longa no espaço-tempo, só isso. Só que acontece. Então isso são os mistérios, enfim, são as originalidades da física ali no espaço-tempo. É que quando você desenha uma linha que no desenho parece mais longa, na verdade a duração é mais curta. Bom, isso é um pouco paradoxal, é algo difícil de entender, mas é mais ou menos isso. Porque se eu voltar para a experiência dos famosos gêmeos de Angevin que eu descrevi há pouco, tem um gêmeo que fica imóvel. Como ele fica imóvel no espaço-tempo, isso significa que descreve uma linha reta. Afinal, ele não se move, então permanece na mesma posição. Mas ainda assim, na dimensão que poderíamos chamar de dimensão temporal, que para ele é a dimensão temporal, ele descreve uma linha reta. O irmão gêmeo dele viaja ao espaço, retorna e faz meia volta em certo momento, traçando assim uma linha quebrada. Em uma geometria normal, a linha quebrada seria mais longa. Na geometria do espaço-tempo, a linha quebrada é mais curta. E é por isso que o gêmeo que viajou viveu por um tempo mais curto do que o gêmeo que ficou parado. Eu só aproveito isso para voltar a esse ponto. Eu vi uma teoria de que todos nós nos moveríamos à velocidade da luz no espaço-tempo e que, na verdade, dividiríamos nossa velocidade entre o tempo e nossa velocidade no espaço. Então não, já existiram teorias assim, mas isso significaria que existe uma dimensão,
uma quinta dimensão, por exemplo, e que haveria uma parte, nós iríamos à velocidade da luz, mas uma parte da nossa velocidade estaria nessa quinta dimensão inobservável. Bom, essa foi uma teoria que foi proposta, mas que não foi aceita. Então, não, nós não vamos à velocidade da luz, nós vamos a uma velocidade inferior à velocidade da luz. Só que, mais uma vez, a noção de velocidade é relativa, como você bem sabe. Por exemplo, vamos supor que nós dois saímos de carro, cada um indo, digamos, a 50 km por hora em direções opostas. Eu estou no meu carro, penso, em relação a mim, estou em repouso no meu carro e você está indo a 50 mais 50, ou seja, a 100 km por hora se afastando de mim. Você diz, não, você está parado, sou eu que me afasto de você a 100 km por hora. Então, quem está certo? Bem, existe algo chamado princípio da relatividade. Se eu digo que estou em repouso e você se afasta de mim a 100 km por hora, ou se você diz que você está em repouso e que eu estou me afastando de você a 100 km por hora, isso quer dizer exatamente a mesma coisa. Sim, só faz sentido a velocidade relativa. O que é certo é que estamos nos afastando um do outro a uma velocidade de 100 km por hora, mas dizer que sou eu que estou em repouso ou dizer que é você que está em repouso, isso não faz sentido nenhum. É uma questão de convenção. É claro que quero dizer que sou eu quem está em repouso e você quer dizer que é você. Eu não estou mais certo que você. Então, a noção de repouso não existe. Mas justamente o que há de bom no espaço-tempo é que, esteja eu, entre aspas, em repouso ou em movimento, de qualquer forma, eu descrevo uma linha no universo. Então, se essa linha representa o repouso ou não o repouso, isso não faz nenhum sentido. O que é interessante justamente nessa visão do espaço-tempo, uma das primeiras vantagens é que essa noção de relatividade das velocidades está incluída nisso. A noção de repouso não existe mais. Todo mundo se move no espaço-tempo, segundo após segundo, e isso simplesmente o que eu chamo de fluxo do tempo é, no final das contas, o meu deslocamento no espaço-tempo. E o que você chama de fluxo do tempo é o seu deslocamento no espaço-tempo, não é o tempo que passa, é você que se move no espaço-tempo, segundo após segundo, e não importa o que você faça, você nunca vai conseguir parar de viver um segundo após o outro, após o outro, após o outro, você vai, sem parar, passar de um segundo para o seguinte. Não importa o que faça, tente parar, mas não conseguimos, esse é o grande mistério. Por que a gente não vive nossa vida de uma vez só? Porque vivemos instante após instante. Isso você pode se perguntar. A física não responde, nada responde. E esse é o grande mistério. E por que existe uma diferença entre o ponto da minha linha de universo que representa o amanhã e o ponto da minha linha de universo que representa o ontem? Eu amanhã, eu ontem. Se eu desenho minha linha de universo, é a mesma coisa. No entanto, eu me lembro do ponto de ontem e não me lembro do ponto de amanhã. Como isso é possível? Qual é a resposta para essa pergunta? A gente não faz a menor ideia. Por que eu me lembro de ontem e por que eu não me lembro de amanhã? O grande mistério, que poderíamos chamar de mistério do tempo, mesmo que o tempo não exista, é isso. É o que faz a diferença entre o que vai me acontecer amanhã e o que me aconteceu ontem? Bem, a única diferença, porque provavelmente vai me acontecer amanhã a mesma coisa que ontem, eu não sei, eu vou pegar o metrô, vou entrar em um carro, vou sentar à mesa para almoçar, etc. Quando eu olhar para isso daqui a um ano, não vai haver nenhuma diferença entre o que eu fiz ontem em relação a hoje e o que eu fizer amanhã em relação a hoje. Serão dois eventos mais ou menos parecidos. No entanto, hoje eu considero isso muito diferente, já que o de ontem eu não tenho memória dele. E o que faz com que eu me lembre do que me aconteceu ontem e não me lembre do que vai me acontecer amanhã? Ninguém consegue responder essa pergunta. Não sei se isso vem da física, do meu cérebro ou da minha consciência. Ninguém sabe. Acho que ainda não estamos prontos para resolver esse grande mistério. Isso nos dá a impressão do tempo fluindo. Aliás, falando sobre a diferença entre ontem e amanhã, eu também percebo que estamos indo em direção ao amanhã, enquanto o ontem é inacessível. Será que a gente pode... Essa é outra questão. Será que eu poderia voltar ao que vivi ontem? Isso é o que chamamos de problema das linhas do tempo fechadas. Se eu quisesse voltar,
Aconteça o que for, descrevo minha linha de universo segundo a segundo, ponto a ponto. Se eu quisesse voltar ao ponto de ontem, minha linha futura teria que voltar no espaço-tempo e passar novamente pelo ponto que ocupei ontem. Ou não vamos ser muito exigentes, digamos, ao lado do ponto, porque voltar exatamente ao ponto onde eu estava ontem seria impossível, porque isso significaria que eu não me lembro do que aconteceu hoje. No entanto, como eu estaria no meu futuro, posso me lembrar que ontem eu não me lembrava do que está acontecendo comigo hoje. Então, a ideia de que eu passe pelo mesmo ponto, isso não pode funcionar. Por outro lado, a ideia de que eu passe ao lado do mesmo ponto, por exemplo, há um conto de Jorge Luiz Borges em uma história chamada O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, onde ele conta a história de seu herói. Senta-se em um banco e vê um jovem ao seu lado, e que vê um jovem que lhe parece de certa forma familiar, e na verdade ele, o herói, tem 40 anos, e o jovem é ele mesmo aos 20 anos, o que significa que o cara descreveu uma linha de universo não totalmente fechada, mas quase fechada, e basicamente no futuro dele ele se encontra ao lado de si mesmo aos 20 anos. Então a pergunta é, a física permite isso? Escrevi um livro sobre esse tema chamado A Viagem no Tempo. É exatamente isso que chamamos de viagem no tempo. Aliás, tem uma coisa meio paradoxal, que é o fato de que o que chamamos de viagem no tempo só existe se o tempo não existir. Se o tempo existe, você pode demonstrar muito facilmente que a viagem no tempo é impossível. Mas justamente como a relatividade diz que o tempo não existe pas, pode-se fazer a pergunta, será que a viagem no tempo é possível ou impossível? Na linguagem da relatividade, isso quer dizer, será que podem existir linhas de universo que se fecham? Bem, não exatamente, mas quase sobre si mesmas. E a resposta foi dada em 1930 pelo físico e matemático Kurt Gödel. Kurt Gödel, que é mais conhecido entre os matemáticos, demonstrou um famoso teorema da incompletude sobre disons, os fundamentos da matemática. Não vou voltar a esse assunto. Mas ele não fez só isso. Ele era amigo de Einstein, ou um conhecido de Einstein. Era uma pessoa muito singular, que quase não tinha contato social. Einstein era uma das poucas pessoas com quem ele conversava, porque os dois trabalhavam no mesmo instituto em Princeton. E de vez em quando, Gödel acompanhava Einstein até em casa, ou o contrário, e eles tinham tempo para conversar bastante, etc. Pequena anedota, aliás, um pequeno momento de publicidade. Vai sair um livro publicado, não me lembro mais o nome da editora, mas é sob a direção de Jean-Marc Lévy-Leblon, que está publicando um livro de cartas fictícias para Einstein, ou seja, ele escolheu vários físicos atuais, físicos ou filósofos, aliás, ou outros, dizendo a eles, escrevam uma carta para Einstein, imaginando que vocês são ou um filósofo, ou um físico, ou quem vocês quiserem. E justamente eu escrevi uma carta de ficção, supondo que era uma carta que Gödel tinha enviado para Einstein, onde justamente ele falava desses problemas. Então, as discussões entre Einstein e Gödel são muito interessantes, e Gödel foi o primeiro a mostrar que, de qualquer forma, do ponto de vista formal, isso não quer dizer que exista no mundo. Mas, de qualquer forma, que do ponto de vista formal, existiam soluções da relatividade geral, onde podiam justamente existir linhas de universo quase fechadas, ou seja, exatamente o que descrevia essa viagem no tempo da qual acabei de dar uma ideia, segundo o conto de Borges. Einstein não estava muito satisfeito com essas soluções, porque para ele era algo que não poderia acontecer e, para continuar a anedota, o físico Stephen Hawking disse, bom, eu acho que coisas assim não deveriam poder existir. Então ele propôs adicionar uma lei extra à relatividade, dizendo,
uma solução da relatividade geral só é admissível se nessa solução não for possível encontrar linhas de universo fechadas. Bom, isso se chama conjectura cronológica, eu acho, porque ele disse que talvez seja uma conjectura, porque é algo que não se pode demonstrar, com a ideia de que talvez um dia ainda assim consigamos demonstrar. Então é isso, conjectura de proteção cronológica, acho que era assim que ele chamava, o termo exato que ele usava, mas enfim, é isso. Então, entre os físicos hoje em dia, digamos que podemos ver duas categorias. Há aqueles que dizem, não, provavelmente Hawking estava certo. Esse tipo de coisa não deve poder existir. Então, as soluções que permitem isso, nós rejeitamos. Outros dizem, enquanto não se provar impossível, é possível. E entre os dois, há quem afirme, seja possível ou impossível. De qualquer forma, é interessante estudá-las porque isso nos ensina coisas sobre a relatividade, sobre as soluções da teoria, sobre o que é o tempo ou espaço-tempo, etc. Então é sempre interessante ter essas investigações. Abrindo um parêntese, isso está ligado a um problema fundamental, que é o problema do livre-arbítrio, porque vou retomar o exemplo de Borges, mesmo que seja um exemplo, obviamente, um pouco, como dizer, pouco especulativo, mas, enfim, suponhamos que aos 40 anos eu esteja sentado ao lado de mim mesmo aos 20 anos. Bem, tendo 40 anos, eu me lembro do que me aconteceu em linhas gerais entre os 20 e os 40 anos. E, por exemplo, eu sei que me mudei para morar em uma casa, a casa pegou fogo, etc. Aconteceram várias desgraças comigo, etc. Então eu vou dizer para o meu eu de, não sei mais como chamar, anos, escuta, não se mude de jeito nenhum para essa casa, porque vai acontecer muita coisa ruim com você. E então, o meu duplo de 20 anos recebeu bem a mensagem e vai pensar, vou tentar não passar por tudo isso. Só que como para mim isso está no meu passado, já foi vivido, já existe, o que existiu não pode ser mudado. É uma situação paradoxal, porque no fim das contas esse cara está ao mesmo tempo no seu futuro e no seu passado, de certa forma. E justamente isso é possível no espaço-tempo. Enquanto que se o tempo existe, isso é completamente impossível, porque o tempo é linear e unidimensional. Mas no espaço-tempo não é nada proibido imaginar uma situação em que eu estou ao mesmo tempo no meu futuro e no meu passado. É o caso aqui. Então, o meu duplo, retomando a história aos 20 anos, vai fazer de tudo para evitar morar naquela famosa casa. Mas o que a física nos diz é uma espécie de princípio de coerência. Foi demonstrado que esse princípio deve ser aplicado se essa situação acontecer. Não importa o que ele faça, ele não conseguirá morar nessa casa. Já que isso estava no meu passado, então aconteceu, e não importa o que aconteça, o que está no passado, aconteceu. Não tem como isso não ter acontecido. Então, por mais que ele queira, ele não pode fazer isso. E muitas vezes a gente fala do paradoxo do avô. Ou seja, eu volto ao meu passado desse jeito, vejo meu avô e mato meu avô, e se meu avô morreu, ele não pode ter filhos. Então meu pai não existe. Se meu pai não existe, eu não existo. Não consegui voltar ao passado para matar meu avô? Se ele não morreu, eu existo. Existe um tipo de paradoxo chamado paradoxo do avô, que muitas vezes foi usado como argumento para dizer que a viagem no tempo não pode existir. Bem, sim, ela pode existir, mas se eu me encontrar numa situação em que estou diante do meu avô, bem, nesse caso, a física implica, a coerência da física implica que eu não posso matá-lo. Ou seja, eu pego minha arma, ela não vai funcionar, ou no último momento eu tenho um remorso. Eu não sei o que vai acontecer, mas de qualquer forma é impossível. Ou seja, meu livre-arbítrio não existe de certa forma. E a única maneira de saber se o livre-arbítrio existe ou não hoje, bem, é isso, é a viagem no tempo. Caso contrário, eu não posso saber. Ou seja, se eu decidir amanhã morar nessa casa, será que fui eu mesmo que decidi? Ou será que era o meu destino que já estava escrito? Isso lembra a história de Édipo, que fica sabendo pela profecia que ele vai casar com a mãe e matar o pai.
o que ele faz? Ele foge para evitar matar o pai e casar com a mãe. Ele se afasta o máximo possível e as coisas acontecem de forma que ele acaba encontrando o pai numa encruzilhada e o mata sem reconhecê-lo. E depois ele chega à cidade e acaba se casando com a mãe sem reconhecê-la. Então, tudo o que ele fez para evitar que seu futuro se realizasse, faz com que seu futuro se realize. E então, essa é uma reflexão que me parece muito interessante sobre o livre-arbítrio e como ele sabe que esse futuro se realizou porque ele conhecia esse futuro. Nós não conhecemos o nosso futuro. Exceto a única situação em que podemos conhecer nosso futuro é justamente a viagem ao passado. Se o meu duplo de 40 anos, quando eu tenho 20 anos, já me conta o meu futuro, eu posso fazer tudo o que eu quiser para que ele não se realize, mas ele vai se realizar de alguma forma no passado. Bom, é um pouco paradoxal, eu reconheço, é completamente contraditório com a existência do tempo, mas é assim até segunda ordem. Isso é compatível com a relatividade geral, com a física contemporânea, até que um dia talvez alguém demonstre que não. Mas até agora não há absolutamente nenhuma impossibilidade, pelo menos lógica, para que isso aconteça. Certo, então isso também significa que o presente, o passado e o futuro existem em algum lugar. Então agora depende do sentido que damos à palavra existir. Por exemplo, o que precisamos entender é que a noção de presente não está definida. Porque dizer, por exemplo, que tal evento está no presente, isso significaria que ele é simultâneo. Ora, o que eu explicava um pouco antes é que é impossível decidir se dois eventos são simultâneos ou não. Ou seja, se a supernova explode antes, depois ou no mesmo momento em que eu falo, não faz sentido responder a isso. Porque para mim será antes, para outra pessoa será depois, para mais alguém será ao mesmo tempo. Então, o presente é antes, é depois. A noção de presente não existe. Então, se a noção de presente não existe, não posso dizer que a única coisa que existe é o presente. Então, o que poderíamos dizer? Pourrait dire, bah, ce qui existe, c'est le présent. Se eu disser, quando eu vejo vocês no presente. Não, isso não é verdade. Porque a luz, ela não demora muito para ir de vocês até mim. Ela leva, sei lá, vamos dizer, 1 bilionésimo de segundo, talvez. Então, quando eu vejo vocês no passado de 1 bilionésimo de segundo, e vocês me veem no seu passado de 1 bilionésimo de segundo. Então, se a gente diz, a única coisa que existe é o presente, isso quer dizer que a gente não sabe nada sobre o presente, porque a gente ainda não o conhece. Vamos conhecê-lo em 1 bilionésimo de segundo. Se, por exemplo, eu dissesse, o que está acontecendo agora no planeta Marte, eu não posso saber. Eu poderia saber em 8 minutos. Isso é independente até mesmo do espaço-tempo, mesmo na concepção comum do tempo. Si se passe quelque... Suponha que, por exemplo, o Sol, de repente, exploda, eu só vou saber disso em 8 minutos, porque a luz da explosão vai chegar até mim em 8 minutos. Então, o Sol já não existe mais no momento em que estou falando. Eu não posso saber disso agora, só em 8 minutos. Não posso conhecer o presente. Então, se você está na situação em que pensa que o que existe é o presente, isso significa que você não pode conhecer nada do que existe. E que tudo o que você conhece, isso não existe, já que não está no presente. Então, essa concepção de mundo que chamamos de presentista é incompatível com a física. Ou então, a não ser que você esteja disposto a admitir que não conhece nada do que existe e que nada do que você conhece ou acredita conhecer existe. Bom, é uma posição um pouco extrema. Então, como você lida com isso? Você pode pensar, além disso, se você acredita no espaço-tempo, bom, eu não vejo como talvez acreditar, porque é isso que a física nos diz, que o presente não é uma noção bem definida. Você pode dizer que no fim só existe o que está no presente e no passado. O problema é que o que está no passado para mim pode estar no presente para você e no futuro para você. E que, de qualquer forma, o passado para mim não é a mesma coisa que o passado para você. Porque, por exemplo, suponha que no meu passado, sei lá, tem algo que eu fiz. Há alguns minutos, não sei, pronto, eu saí do táxi há alguns minutos.
E tem um amigo no planeta Marte que está olhando pelo telescópio. Ele ainda não viu esse evento que aconteceu comigo há 8 minutos. Então, para ele, isso não está no passado dele. Está no presente dele. Então, isso quer dizer que o que existe para mim, se eu acredito que o que existe é o presente e o passado, o que existe para mim não existe para ele. Então, a noção do que existe é diferente para mim, para ele, para você, etc. Então, isso também não funciona. Então, a única coisa que é compatível com a relatividade é dizer que o que existe são todos os eventos. Eventos do passado, presente e futuro, mesmo que essas noções sejam imprecisas, existem todos. O que me aconteceu ontem e o que vai acontecer amanhã. Voltamos à discussão de antes e o que é surpreendente, digamos, é que o que vai me acontecer amanhã tem o mesmo status de existência do que me aconteceu ontem. Mas a única coisa que os diferencia é, no fim das contas, que eu não posso conhecê-los no momento presente. Fora isso, não há nada de especial no que vai me acontecer amanhã em relação ao que me aconteceu ontem que possa fazer diferença, além do fato de que eu não sei o que é. Mas o fato de eu não saber talvez seja algo que é pessoal para mim, que depende de mim e não das leis da física. Na verdade, é toda a nossa concepção de tempo que precisaríamos rever, pois dizer voltar ao passado implica que existe um presente e implica que, na verdade, para mim, Existe um presente, mas no universo não existe presente. Dizer que um evento está no presente não faz sentido, embora seja verdade. Eu sei que é verdade dependendo se sou eu. Meu amigo em Marte aperta um botão vermelho. Para mim é simultâneo, então está no presente, mas para ele o momento em que aperto o botão vermelho, que para mim é simultâneo. Então, se os dois eventos estão no mesmo presente, de certa forma, para ele eu aperto antes, por exemplo, então não está no presente. Para ele, essa noção de presente não existe no espaço-tempo. Basicamente, para te dizer de outra maneira, o espaço-tempo, vamos dizer, é um grande conjunto, é uma grande estrutura. Se eu quiser dizer o que é o presente nisso, preciso cortar uma fatia e afirmar que ela reúne todos os eventos do meu presente, no presente. Ela vai cortar minha linha de universo em algum momento e direi que isso é meu presente agora. Só que eu posso fazer a fatia assim, posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer do jeito que eu quiser. E então não existe uma noção de presente. Isso é algo convencional, não existe uma prescrição. Quer dizer, até existe uma. Para mim, não é a mesma que para você, não é a mesma que para outro astrônomo. Então, a noção de presente no espaço-tempo, isso não existe. A gente pode criá-la, a gente pode criar uma por convenção. É isso que a gente faz, aliás, quando define o tempo, porque, de certa forma, se eu escolher o relógio do qual falei há pouco, né, o relógio parisiense, para mim isso é o tempo. E isso corresponde mais ou menos à direção da minha linha de universo no espaço-tempo, que eu chamo de tempo. O que para mim é o fluxo do tempo, é o percurso da minha linha de universo no espaço-tempo. Como você e eu, nós não temos a mesma linha de universo. O que você chama de tempo é diferente, pois é o percurso na sua linha de universo. Obviamente, se olharmos as coisas em uma escala muito, muito grande, elas estão muito, muito próximas. Então, fazendo uma aproximação, que é a precisão dos nossos relógios, elas se confundem, todos os humanos na Terra têm a mesma linha de universo, com uma precisão, digamos, de 1 milionésimo, mais ou menos, mas quando olhamos as coisas de forma mais detalhada, elas são completamente diferentes. E o que eu chamo de tempo é ao longo da minha linha de universo. O que você chama de tempo é você ao longo da sua linha de universo. E o que eu vou chamar de presente? Bem, é, digamos, tudo o que é, de certa forma, ortogonal à minha linha de universo, mas o que é ortogonal à sua linha de universo. Como ela não é paralela à minha, não é a mesma coisa. Então, o presente para mim e o presente para você são duas coisas diferentes, mesmo que a gente fale no mesmo momento, de certa forma. Bom, tudo isso é difícil de expressar porque estou usando termos como presente, o momento. Un moment, ça n'est pas...
para que a gente esteja no mesmo momento, é preciso que a gente esteja no mesmo lugar também, senão não faz sentido falar do mesmo momento. Como a noção de simultaneidade não existe, é preciso rever toda a linguagem. É isso que também é difícil, é que a gente precisa abandonar nossa intuição, mas nossa linguagem é baseada na nossa intuição. Então é preciso usar uma linguagem muito especial. A palavra tempo, a gente não tem o direito de usar, a palavra simultaneidade, a gente não tem o direito de usar, a palavra cronologia, a gente não tem tempo de usar. Eu sou obcecado pelo tempo, obviamente, então é preciso ter cuidado, é preciso usar uma linguagem correta. Então, o uso do termo duração, ele é totalmente permitido, duração própria, como eu estava dizendo para vocês agora há pouco, porque o que eu meço é sempre uma duração. E quando, por exemplo, dois relógios estão desincronizados, o que é um relógio afinal? É algo que mede uma duração, até mesmo o seu relógio. Você talvez ache que o seu relógio mede o tempo, mas não é nada disso. O que é o seu relógio? Ele não passa de um cronômetro e que mede a duração entre o momento em que você acertou a hora e o momento em que você olha para ele, exceto que essa duração, como você acertou a hora, começa em um momento que você conhece. Bem, o relógio automaticamente soma a duração que ele mediu à data que você indicou quando acertou a hora. E isso te dá a data de hoje. Mas ele é um instrumento que mede uma duração, não existe nenhum instrumento no mundo que meça o tempo. Uma ampulheta mede a duração para que o tempo passe. O relógio mede a duração como um relógio oscila com um período constante. Em princípio, se for um bom relógio, esse período é a duração de uma oscilação do relógio. O que o relógio faz? Ele conta as oscilações, então ele conta quantas vezes se passa a pequena duração da oscilação. Então, é um instrumento que mede uma duração, um relógio, um cronômetro, o que você quiser, seja a oscilação de um quartzo, a oscilação de um pêndulo, não importa, tudo parte de uma certa duração, que é o período de uma oscilação. E ao contar essas durações, medimos uma duração. Então é isso, é um instrumento que mede as durações. Mesure pas le temps. Et Essa duração, mais uma vez, é uma maneira de expressar. O comprimento da linha de universo que percorro no espaço-tempo é algo que está bem definido no espaço-tempo. Mas, mais uma vez, o comprimento da minha linha de universo não tem nenhuma. Entre dois pontos bem precisos, razão para coincidir com o comprimento do seu trecho de linha de universo entre os mesmos dois pontos. E é isso, essa é a resposta para o que chamamos de paradoxo dos gêmeos de Langevin, por exemplo, ou a resposta que eu citei há pouco. Você pega dois relógios com indicações idênticas, leva um para os andares superiores e depois o traz de volta. Ao retornar, eles já não coincidem, porque cada um deles mediu a duração da sua própria história, a duração da sua linha de universo. Entre o momento em que eles se separam e o momento em que eles se reencontram, essas durações não têm motivo para coincidir e de fato não coincidem. Tudo bem? Então, aqui a gente só arranhou o assunto, tem vários livros que falam sobre isso, inclusive um que você escreveu, pode nos lembrar o nome? Viagens Temporais, da editora Seuil. Com isso já dá para achar o livro. Beleza, então vamos procurar por isso. Escrevi um segundo livro sobre tema semelhante, chamado A Idade do Universo. A grande questão é, se o tempo não existe, o que chamamos de idade do universo? Essa é uma questão específica dentro desse problema sobre o tempo. E voltando-se mais para a cosmologia, ou seja, a evolução do universo. Como podemos datar um evento no universo, o que chamamos de tempo cósmico, o que é a idade do universo? Então, outro livrinho, talvez um pouco mais acessível, um pouco mais fácil de ler, mas concentrado em um assunto um pouco mais específico. Então, que se chama A Idade do Universo e que é das edições Rumen Science, que é uma coleção da editora Rumensis. Foi lançado há cerca de 2 anos. Vamos colocar os links na descrição. Isso encerra a nossa entrevista. Obrigado, Marc Lachaise-Rey, por essa conversa tão interessante que certamente fará alguns refletirem. Espero que sim, esse é o objetivo.